De novo, boa noite a todos e a todas. A gente vai tratar hoje de um outro poliedro também, conhecido como prisma, muito conhecido por construções na antiguidade, né? Mas que tem todos uns elementos da geometria intrínseco a ele. Então vamos lá. Vamos conhecer primeiro esse sólido geométrico, né? Pirâmide, né? Então, com o poliedro tem as suas características. Dá para visualizar aqui, está um pouco pequeno aqui a letra, mas vamos lá. A ponta, né, como todo poliedro, nós denominamos também como prisma pela sua base, né? Então, o prisma ele pode ser de base quadrangular, ou base quadrada, né? A base hexagonal, a base triangular, pentagonal e por aí vai. Então, ele tem essa característica de denominação a partir de sua base. E nós temos alguns elementos principais nessa pirâmide, como o vértice, como está aqui na ponta, né? É a ponta aqui da junção, da interseção das arestas. Nós temos as arestas laterais, né? A face, né? A face lateral. Quando a base é quadrada, nós vamos ter também essas faces triangulares. A altura, que vai do vértice à projeção do centro da base. A base é um polígono, como eu falei para vocês, que dá o nome à pirâmide. Temos a aresta da base. A apótema da base é um elemento principal também. E como essa projeção, isso é uma pirâmide pirâmide reta, você tem a projeção do vértice no centro da base. E aí vamos formar um triângulo conhecido, um triângulo retângulo, né? Onde vamos ter a altura, a apótema lateral, que na realidade, como nós temos faces triangulares, a apótema lateral, ela nada mais é do que a altura do triângulo, né? Que corresponde à face dessa pirâmide. Então, tem alguns elementos de geometria intrínseco à característica, neste caso, do triângulo, em relação às faces. Detalhando um pouco mais aqui, né, nós chamamos de M a apótema da base, o G vai ser a apótema da face, que é a altura, né, como eu falei, a altura do triângulo, correspondente à face, a aresta da base, que nós chamamos de A, e o L aqui, que é chamado de aresta da face, e a projeção, a altura. Então, com esses elementos da geometria plana, nós conseguimos visualizar um triângulo retângulo, cuja relação pitagórica se dá por você ter a apótema da pirâmide, como eu falei, a altura da face, que vamos chamar de G, o M é a apótema da base e H a altura. Então, visualizamos aqui uma relação pitagórica, relação do teorema de Pitágoras aplicada especificamente no caso da pirâmide com essa denominação. A classificação, como eu falei para vocês, nós temos uma pirâmide reta, que é o caso do exemplo, uma pirâmide oblíqua e a pirâmide regular. Então, dessa projeção, nós também temos outras relações que aparecem normalmente, né? Como nós tomamos essa medida pela metade da aresta da face, aresta da base, e tomando por referência o L, que é a aresta da face, e o G, que é a apótema da face, que é a altura do triângulo, nós temos esta outra relação também pitagórica, né? Aplicando o teorema de Pitágoras no desmembramento de uma face, né? Na face da subdivisão da face e a aresta da base com a aresta, a apótema da pirâmide. Bom, como eu falei anteriormente, nós damos o nome, como todo poliedro, pela figura geométrica que define, pelo polígono que define a base, né? Então, nós temos uma pirâmide triangular, uma pirâmide quadrangular, uma pirâmide pentagonal e uma pirâmide hexagonal, conforme seja
o polígono da base. A área total dessa pirâmide ela é dada pela área da base, que depende do polígono, né? E a área lateral. A área lateral aqui é dada com a soma de todas as faces, né? Se você tiver aqui uma base quadrada, uma pirâmide quadrangular, vamos ter 4 faces triangulares. Se for uma base triangular, vamos ter 3 faces triangulares. E se for uma base pentagonal, da mesma forma, vamos ter 5 faces laterais, que são pentágonos. Faces triangulares também. Então, vejam que, dependendo da base, nós conseguimos configurar a quantidade de faces triangulares que vai ter. Então, a área total é a soma da área da base, mais a soma de todas as áreas das faces. Basta você calcular uma, e aí você multiplica pelo número dessas faces, você vai ter a soma, né? a soma da área lateral. O volume da pirâmide ela é caracterizada a partir que você analisa a própria definição de um prisma, né? Nós temos aqui um prisma, e subdividindo esse prisma em 3 faces, nós vamos ter 3 polígonos, 3 sólidos, vamos dizendo, seccionando esse prisma, vamos ter que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, podemos pegar um prisma e subdividi-lo em 3. E aí, tirando 1/3 dessa área, vamos ter que o volume desse prisma vai ser a área da base vezes a altura, 1/3 da área da base vezes a altura. Dessas pirâmides especiais, vamos dizer assim, é o tetraedro regular. O que é o tetraedro? Ele é uma pirâmide triangular cujas faces estão triângulos equiláteros, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 triângulos equiláteros formando o tetraedro. E aí temos alguns elementos principais, que vamos dizer assim, que são as fórmulas que vão originar alguns cálculos importantes. A área total de um tetraedro é dado pela aresta ao quadrado multiplicado pela raiz quadrada de 3. A apótema de um tetraedro é a aresta multiplicado pela raiz quadrada de 3 sobre 2. A altura de um tetraedro regular é a aresta multiplicado pela raiz quadrada de 6 sobre 3. E o volume é a aresta ao cubo, que multiplica a raiz quadrada de 2 sobre 12. Mas podemos aplicar aqui a mesma ideia de uma pirâmide normal? Sim. Né? Só temos que observar que elas são faces, são triângulos equiláteros. Então, vamos ter a formação do tetraedro com 4 triângulos equiláteros. Podemos aplicar a ideia da área da base vezes a altura? Podemos sim também. Então, é apenas uma maneira de você já detalhar um pouco mais e ter esses elementos de cálculo direto. Uma outra pirâmide, vamos dizer assim, um pouquinho mais especial, é você juntar 2 tetraedros, né? Aí que você vai ter um octaedro, que é também aqui o elemento principal, que é diagonal, esse D maiúsculo, que é dado pela aresta, o valor é aresta multiplicado pela raiz quadrada de 2. A área total do octaedro é 2 vezes a aresta ao quadrado multiplicado pela raiz quadrada. É a aresta ao quadrado dividido por 2. E o volume aresta ao cubo multiplicado pela raiz. São essas duas, como dizer, seriam casos especiais. Vamos colocar dessa forma. Da mesma forma que no prisma tinha o paralelepípedo e o cubo. Então, dentro do estudo da pirâmide, tem um capítulo à parte para estudar especificamente o tetraedro e o octaedro regular. Então, dito esses elementos, a gente passa a ver alguns exercícios, né, que
caracteriza algum desses elementos principais para a gente poder desenvolver alguns cálculos importantes. Bom, esse primeiro exercício, que é da Universidade da Unirio, diz assim: um prisma de altura h na mesma área. Então, tanto o prisma e a pirâmide têm a mesma base, a mesma área. Se a altura da pirâmide é. Então, vejam bem. O volume do prisma é da base vezes a altura. Então, ele caracteriza aqui que é a minha metade. Se o volume do prisma, o prisma de altura H, mesmo se o volume do prisma é a metade do volume da pirâmide. Então, dois elementos principais de cálculo estão envolvidos aqui, que justamente é dado pela área da base vezes a altura. E o volume da pirâmide é a da base vezes a altura dividido por 3. O que nós podemos deduzir nesse processo aqui? Como ele está dizendo na própria questão, que tem a mesma altura, e o nós temos a área da base vezes a altura, as bases também são áreas iguais, dividindo aqui, multiplica para este lado. Então, nós vamos ter 2 vezes a área da base vezes a altura, em relação ao volume do prisma, em relação ao volume da pirâmide. A área da base vezes H é a relação que acontece. Como a área da base é igual, você pode, de imediato, eliminar esse elemento, já que diz na própria questão que elas têm valores iguais, numericamente iguais, vamos dizer assim. E aí você pode eliminar a área da base com a área da base. Você vai assim, H'. Qual é a relação que se estabelece? Eu quero saber qual é a relação que existe entre a altura da pirâmide em relação à altura do prisma. Esse 3 aqui que está dividindo passa para cá multiplicando. E aí você vai ter a seguinte resposta, que a altura do prisma. Isso caracteriza os elementos que é colocado no enunciado da questão. Então, essa aqui seria a resposta que nós encontraríamos, que seria a letra E, no caso aqui da questão lá do vestibular. Partindo para a segunda questão, que é também uma questão de vestibular da PUC, diz o seguinte: em uma pirâmide regular de base hexagonal é tal que a altura média é de 8 centímetros. E a aresta da base mede 2 raiz quadrada de 3 centímetros. O volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos é... Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. E o que a gente precisa identificar isso? Nessa base nossa é um hexágono, não? Então, nós temos que a aresta da base mede 2 raízes para poder desenvolver o cálculo para essa questão. O volume, a fórmula do volume é a área da base vezes... O que podemos fazer agora aqui? Como a base é uma base pentagonal, nós temos a seguinte situação. Se você pegar o pentágono, pentágono não, hexágono, desculpa, estou confundindo o sólido aqui. Se você pegar aqui deixa eu pegar aqui a figura. Se você pegar aqui o hexágono, você pode subdividir ele em 6 triângulos equiláteros. Isso quer dizer o seguinte: eu calculo a área de um triângulo equilátero e multiplico por 6. Automaticamente eu vou ter a área da base, que é o hexágono.
Então, como é que foi construída aqui a solução? L ao quadrado, raiz quadrada de 3, sobre 4, é a área do triângulo equilátero. Essa é a primeira situação. Por outro lado, nós temos a seguinte situação também. Deixa eu tirar aqui. Vou achar aqui de novo, pessoal. Então, essa área aqui é a área do triângulo equilátero. Como eu falei para vocês, o hexágono se subdivide em 6. Então, calculo 1 e multiplico por 6. Como a aresta foi dada, que é 2 raiz quadrada de 3, nós podemos elevar ao quadrado. O que acontece aqui? Quando você elevar ao quadrado 2 raiz quadrada de 3, você vai ter inicialmente aqui 4, 2 ao quadrado é 4, e raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vai dar 3. Então, você vai ter 4 vezes 3, 12, vezes a raiz quadrada de 3. O que aconteceu para dar 3 sobre 2? 6 e 4 são divisíveis por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Então, chegamos a esse ponto aqui. O que vai acontecer agora? 12 dividido por 2 vai dar 6. E 6 multiplicado por 3 dá 18. Então, 18 raiz quadrada de 3 é o valor da área da base. Esse é o elemento chamado área da base da pirâmide, que é uma pirâmide hexagonal. Bom, tendo a área da base, como é que vamos calcular o volume? O volume vai ser dado pela área da base vezes a altura dividido por 3. No enunciado da questão, ela informa que a altura dessa pirâmide é 8 centímetros. Então, você vai multiplicar a área da base, que é 18 raiz quadrada de 3, vezes 8 e dividir por 3. Lembrando que aqui podemos dividir, né? 18 por 3 vai dar 6. 6 vezes 8, 48. 48 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. Eu acho que é essa a unidade que está lá no enunciado da questão. Deixa eu só confirmar para verificar. É isso mesmo. Então, a resposta é a letra C. Nós temos a resposta aqui, 48 centímetros cúbicos. Esse é o volume. Tudo bem até aí, pessoal? Está dando para entender o procedimento de cada questão? Na questão dos vestibulares, a maioria é você tentar lembrar um pouco o formulário e aplicar os elementos que você tem no enunciado da questão. A terceira questão é uma questão do vestibular da PUC, nos diz o seguinte: a base de uma pirâmide reta é um quadrado, cujo lado mede 8 raiz quadrada de 2 centímetros. Se as arestas laterais da pirâmide medem 17 centímetros, o seu volume, em centímetros cúbicos é. Então, vamos lá, olha só. Na solução, a altura da pirâmide é calculada com a relação de Pitágoras, que é uma daquelas relações que eu mostrei para vocês. Então, nós temos aqui, ó, a altura, né? Essa aqui é a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado, se nós tivermos o lado, que é a aresta da base, nós calculamos essa diagonal. E aí, vamos dividir por 2. E aí nós temos a altura, vejam bem, a altura aqui na figura,
a diagonal da base, que é a diagonal do quadrado dividido por 2, e a aresta da pirâmide, a aresta lateral, que é 17. E aí vamos poder calcular esse elemento, que é a altura. Tendo a altura, nós podemos calcular o volume, tá certo? Porque o volume era da base vezes a altura. Então, vamos lá. Vamos partir para esse processo. A aresta da pirâmide, né? O lado do quadrado, que eu queria dizer, é 8 raiz quadrada de 2 centímetros. Vamos abrir aqui para ver que não dá para... Esse aqui está um pouco ruim. Então, olha só. Primeiro ponto, a diagonal de um quadrado é L raiz quadrada de 2. Então, vejam bem. O lado do quadrado é 8 raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Quando você multiplica raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2, você vai ter raiz quadrada de 4, que automaticamente é 2. 8 vezes 2, 16. Então, a diagonal toda do quadrado, essa diagonal, em vermelho, ela mede 16 centímetros. Mas, para me formar esse triângulo aqui dentro, eu preciso só da metade dela. Então, 16 dividido por 2 dá 8. Qual é o próximo passo agora? Nós temos agora a metade da diagonal, que é 8, a aresta da pirâmide, que é 17. Vamos calcular a altura. Então, aplicando a relação pitagórica aqui, você tem, já desenvolvendo o processo um pouquinho mais na frente, seria 17 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 8 ao quadrado. Por quê? A aresta da pirâmide é a hipotenusa do triângulo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o lado maior seria o 17. Bom, fazendo alguns ajustes, você teria aqui o h, isolando o h nessa equação, seria a raiz quadrada do 17 ao quadrado menos 8 ao quadrado. 17 ao quadrado é 289, 8 ao quadrado é 64. E aí nós teríamos que o h seria a raiz quadrada de 225, que daria 15. Então, já temos a altura da pirâmide, que é 15 centímetros. O que falta nós fazermos agora é o volume. Mas como é que se determina esse volume? A área da base vezes a altura. Então, vamos lá. Vamos lá para a gente poder calcular a área da base. Como a área da base é um quadrado, né? Melhor, a base é um quadrado, a área vai ser 8 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Ó? 8 elevado ao quadrado vai dar 64. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vai dar 2. Então, 64 vezes 2 dá 128, como está aqui. Esse 15, que é a altura, dividido por 3, dá 5. E aí, se você multiplicar 128 vezes 5, vai dar 640 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da pirâmide que a gente estava querendo calcular e o resultado é a letra B da questão. Vamos partir aqui para mais uma questão de vestibular. A quarta questão, Universidade Federal Fluminense. Eu acho que é essa a sigla, UFF. Posso estar enganado, mas enfim. A Grande Pirâmide de Quéops, antiga construção localizada no Egito, é uma pirâmide regular de base quadrada com 137 metros de altura. Então, já sei qual é o H dela. O H da altura, aqui, ó, é 137 metros. Cada face dessa pirâmide é um triângulo isósceles. Quer dizer o quê? Tem dois lados iguais e a base diferente. Cuja altura relativa à base mede 179
metros. Essa altura que ele está dizendo relativa à base é justamente quem? A apótema da face. A área da base dessa pirâmide em metros quadrados é... Bom, vamos lá. Veja bem. Qual a relação que nós vamos construir aqui para montar essa figura? De acordo com os dados, a altura, o G, calculando a metade da aresta da base, L sobre 2. Calculando a área da base, tendo. Vamos ver se eu consigo... Isso aqui está... vamos abrir aqui. Então, vejam bem. Qual é a relação pitagórica que nós temos aqui? Nós temos aqui, de novo, a altura, a aresta da base sobre 2, e aqui o G, apótema da face, que é a altura do triângulo. Então, vejam bem. A relação pitagórica, ela deveria ser essa aqui, ó. A hipotenusa é o G, os cateto é o H e L sobre 2. Então, isolando o G, o L sobre 2 aqui, nós passaríamos o H para o outro lado, da relação pitagórica. Então, nós temos essa relação. L sobre 2 ao quadrado é igual a G ao quadrado menos H ao quadrado. 179 ao quadrado, que é justamente a altura da face, né? Menos a altura da pirâmide, que é 137 ao quadrado. Isso vai dar 32.041 menos 18.769. O resultado dessa subtração vai dar 13.272. Veja bem agora aqui, ó. L elevado ao quadrado. L ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, o que acontece aqui? Esse 4, ele vai passar para cá multiplicando 13.272. Tá certo? Então, L ao quadrado, já que nós queremos saber a área da base, né? Nós temos aqui a aresta, né? 4 vezes 13.272. Veja bem, quando você multiplicar 4 vezes 13.272, você vai encontrar justamente para a área da base, porque isso aqui vai determinar o L ao quadrado, como é uma base, a base é quadrada, a área é L ao quadrado. Então, você vai multiplicar 4 vezes 13.272, você vai ter 53.088 metros quadrados. Esse é a área da base dessa pirâmide. Então, querem perguntar alguma coisa, pessoal? Escrever alguma coisa aí no chat, alguma pergunta? Tudo bem? Podemos continuar? Vamos lá. Vamos lá para a quinta questão, FUVEST, que é um vestibular lá de São Paulo. Diz assim: um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide irregular, de base quadrada. O lado da base mede 8 metros e a altura da pirâmide 3 metros. Então, a gente já tem, de acordo com a figura ali, os elementos colocados. O lado da base 8 e a altura 3 metros. As telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lote, que cobrem 1 metro quadrado. Então, você tem um pacote que é por metro quadrado. Supondo que possa haver 10 lotes de telhas desperdiçadas, quebradas e emendadas, o número mínimo de lotes de telhas a ser compradas é. Então, vejam bem, né? Nós temos que identificar aqui a área lateral, né? Como é que a gente vai conseguir determinar que são 4, né?
o formato do telhado e o formato das faces. Se a gente calcular de uma, multiplicamos por 4. E vamos saber a quantidade de metros quadrados que tem essas faces desta pirâmide. Bom, também, olha, veja bem, relação pitagórica, altura 3, não é isso? A altura é 3, a base, a aresta da base é 8, como é uma pirâmide regular, o apótema aqui é a metade do lado, então, L sobre 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Então, nós temos esse teorema de Pitágoras aqui, né? Essa relação pitagórica. Conhecida, né? 3, 4, automaticamente a hipotenusa é 5. Então, G é raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai dar 9 mais 16, raiz quadrada de 25, que é 5. Mas, de antemão, como é um triângulo retângulo conhecido, que você tem os lados 3 e 4, automaticamente a hipotenusa será 5. Veja bem agora, como é que a gente vai calcular essa questão de uma face. Como eu falei para vocês, esse apótema da face nada mais é do que a altura do triângulo da face, né? Então, área da base de uma face, desculpa, área da face, base, que é 8, vezes a altura, que é o G, que a gente acabou de calcular, que é 5, dividido por 2. Só que são 4 faces, então a gente já multiplica o total por 4. Tá? A gente já multiplica o total por 4. Então, 8 vezes 5, base vezes altura. Então, se você tirar aqui 8 dividido por 2, vai dar 4. Não é isso? 4 vezes 4 vai ser 16, 16 vezes 5, 80 metros quadrados. Então, vejam, só as faces desta pirâmide vai ter 80 metros quadrados. Logo, serão utilizados, já que para cada os lotes cobrem a cada um metro quadrado, 10 lotes, né? Então, é uma regra direta. Tem 80 metros quadrados, vai caber 80 lotes. Considerando a compra de 10 lotes a mais para as perdas, serão compradas no mínimo 80 mais 10, 90 lotes. Então, vejam bem. A questão, ela te dá esta relação de 1 metro quadrado. Cada lote 1 metro quadrado. Vão ser comprados mais 10, justamente para perda. Então, se você tem 80 metros quadrados, automaticamente são 80 lotes. Com mais 10, 90. Então, no total, para suprir essa necessidade desse telhado, vai ser necessário comprar 90 lotes de telha. E aí vamos para a sexta questão. A sexta questão, ela diz o seguinte: uma pirâmide quadrangular regular, como uma figura abaixo, tem 4 metros de altura e a aresta da base 6 metros. Então, nós temos essas duas características. Calcule seu volume e área total. Vejam. A base é 6, né? A altura é 4. Como é uma pirâmide quadrangular regular, lembrando que especificamente para esta pirâmide, o apótema da base é a metade da aresta da base. Se aqui é 6, aqui é 3. Isso é uma característica específica da pirâmide quadrangular regular. Então, precisamos determinar quem aqui para poder caracterizar, primeiramente, o volume. A área da base é 6, é um quadrado, 6 ao quadrado vezes 4. Então, 6 ao quadrado é 36. 36 eu posso dividir por 3, que vai dar 12. 12 vezes 4, o volume dessa pirâmide, 48 metros cúbicos. Bom, aí chegamos à área total. Lembrando, como eu falei, a área total de uma pirâmide
é a área da base e a soma da área da base com a soma da área das faces. Veja bem, nós precisamos determinar o G, porque ele, ao mesmo tempo, ele é a altura desse triângulo da face. E aí, com essa altura, nós podemos determinar o cálculo de uma área da face. E, automaticamente, multiplicando por 4, vamos ter a área das faces. Então, aplicando de novo aqui, ó, a relação pitagórica 4, 3, já sabemos de antemão que o G, que é a altura aqui dessa face, é 5. A área da base é 6 ao quadrado, que é 36. Mas a área lateral são 4 faces triangulares. Então, 6 vezes 5 dá 30, né? 6, que é a base, a aresta da base, vezes a altura. 6 vezes 5, 30, dividido por 2 dá 15. 15 vezes 4, 60. A área total vai ser a soma da área da base mais a área lateral. E aí vamos ter 36 mais 60, 90 metros quadrados, que é a área total dessa pirâmide. Próximo exercício diz o seguinte: calcular a área da base, a lateral, área total e o volume da pirâmide quadrangular regular, de apótema 5 centímetros e apótema da base, 2 centímetros. Então, só para a gente relembrar um pouquinho aqui, o apótema da base, de novo, é uma pirâmide, né, quadrangular regular. O apótema da base é a metade da aresta da face, da aresta da base. Então, se a aresta da base é 4, o apótema aqui vai ser 2, apótema da base. Mas aqui nós temos também a apótema da face triangular, que também é chamado de altura da face, 5 centímetros. Pois bem, vamos lá. Para poder calcular a área da base, ninguém tem problema nenhum. 4 ao quadrado, que é a aresta da base é 4, ao quadrado 16. A altura que nós precisamos calcular vai ser dado pela raiz quadrada, 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 2 ao quadrado é 4. Então, 25 menos 4, raiz quadrada de 21. Isto aqui é a altura, raiz quadrada de 21. O que nós vamos fazer agora? A área total, área da base mais a área lateral. De novo, nós precisamos ter um elemento aqui que é a altura. Ou melhor, nós temos a altura da face, né? A altura da face é 5 e a base aqui é 4, a aresta da base. Então, 5 vezes 4 dá 20, por 2 dá 10. Como são 4 faces triangulares, então 4 vezes 10, 40. Área total, área da base mais a área lateral. 16 mais 40, 56. Então, a área total desta pirâmide, 56 centímetros quadrados. O volume vai ser dado pela área da base vezes a altura, dividido por 2. A área da base, nós já determinamos que é 16, né? E a altura, a gente calculou inicialmente, a gente encontrou raiz quadrada de 21. Então, o volume vai ser dado por 16, raiz quadrada de 21, dividido por 3. Então, é esse o valor do volume dessa pirâmide. A 8ª questão diz assim: calcular o volume de uma pirâmide hexagonal. Então, preste bem atenção. A pirâmide hexagonal, a base é o hexágono,
calcular o volume de uma pirâmide hexagonal regular de área da base 288 raiz quadrada de 3 e apótema 13 metros. A área da base, na resolução, né? A área da base, nós sabemos de antemão que é a sexta parte da área de um triângulo equilátero. Como eu falei para vocês inicialmente, o hexágono eu posso subdividir ele em 6 triângulos equiláteros. Então, a gente precisa ter alguns elementos para poder calcular essa estrutura. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Área da base, que é 288 raiz quadrada de 3. Nós temos 6 triângulos equiláteros. Vamos descobrir quem é o valor deste L. Então, igualando a área da base com a fórmula, que a área da base foi dada, nós podemos determinar o valor do L, do lado. Né? Então, 6, vejam bem, raiz quadrada de 3, ela elimina a raiz quadrada de 3. É a primeira parte que é eliminada. E o que acontece aqui? Vai sobrar, aqui nesse momento, deixa eu colocar mais uma parte aqui para ver se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Vejam bem. Eu retirei a raiz quadrada de 3. Foi eliminada porque ela foi simplificada com isto aqui. Isso aqui ficou dessa forma aqui. 6 vezes L. Deixa eu pegar aqui. 6 vezes o lado ao quadrado, dividido por 4. Então, vejam bem, pessoal. Esse 4 vai passar multiplicando 288. E aí, este 6 que está multiplicando, ele ficaria aqui, ó, vezes 6, né? Ele ficaria aqui. Deixa eu tentar só reencaixar de novo aqui, eu já mostro para vocês. Na hora de estar digitando, a gente vai fazendo muito rápido. Então, o que acontece? Olha só. Esse 6, num primeiro momento, ele continua aqui ao lado do L ao quadrado. Vou tirar ele daqui. Então, eu só peguei o 4 e passei para lá multiplicando. Então, o 6 continuou aqui. Então, depois de feito isso, esse 6 que está multiplicando passou dividindo. Então, multiplicando 4 vezes 288 dividido por 6, nós encontramos o L ao quadrado 192. Que posteriormente vamos passar o 2 para a forma de raiz e iríamos encontrar o lado 8 raiz quadrada de 3 metros. Então, esse é o valor do lado do hexágono, do lado da base. Vejam bem, foi esse o valor que nós encontramos. O apótema, deixa eu fechar aqui um pouquinho para a gente voltar para a figura. Né? O apótema da base. O apótema da base, ele vai ser dado por L raiz quadrada de 3 sobre 2. Vejam bem. Então, o lado nós já temos, que é 8 raiz quadrada de 3, multiplicando pela raiz quadrada de 3, dividido por 2. Essa raiz quadrada de 3, multiplicada pela raiz quadrada de 3, vai dar raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai ficar 8 vezes 3 dividido por 2. Esse 8, simplificado por 2, dá 4. E 4 vezes 3, 12. Então, o apótema da base, ele é 12 centímetros. 12 metros, desculpa. Deixa eu colocar aqui mais uma seta só para identificar. Então, o apótema da base, ele tem esse valor, número 12 metros. Bom, voltando para a figura agora,
Para a gente poder determinar, né, a altura, nós precisamos do apótema e já temos o 13. O 13 justamente é o apótema da base. Desculpa, apótema da pirâmide, que é aqui o H, que esse cidadão aqui, que é a aresta aqui no meio, que é 13, desculpa. Calma, vou falar mais devagar. Esse 13 é o apótema da pirâmide, tá? Esse cidadão aqui. Esse valor que nós encontramos de 12 é o apótema da base. E aí podemos calcular a altura dessa pirâmide. Agora sim, quem quer falar muito rápido não dá certo. Então, a altura, fazendo aquela relação pitagórica, é a raiz quadrada de 13 ao quadrado menos 12 ao quadrado. Bom, 13 ao quadrado é 169, 12 ao quadrado é 144. Subtraindo, nós vamos ter 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, acabamos de encontrar o valor da altura da pirâmide. Então, a altura da pirâmide é justamente 5 metros. Então, vejam bem. A área da base foi fornecida no problema, inicialmente, 288 raiz quadrada de 3. A altura, a gente acabou de calcular, que é justamente 5. O volume da pirâmide, área da base, vezes a altura, dividido por 3. Se você dividir 288 por 3, vai dar 96 raiz quadrada de 3. Que ainda assim fica multiplicado por 5. E se você multiplicar 96 por 5, você vai encontrar 480. Então, o volume dessa pirâmide é 480 raiz quadrada de 3 metros cúbicos, que era o que nós queríamos calcular. Eu só falei muito rápido, mas só recapitulando. O 13 é o apótema da pirâmide. O apótema da base é outro elemento. São 2 elementos distintos. Bom, chegamos aqui à 9ª questão. Diz assim: uma pirâmide triangular regular tem 5 centímetros de altura e o apótema da base mede 4 centímetros. Calcule o volume da pirâmide. Então, vamos lá. Olha só. Aqui já diz qual é o apótema da base, aqui nós temos a altura. Olha só, nós temos esse triângulo formado aqui. Ó. A base é um triângulo equilátero, veja bem. A base é um triângulo, veja bem, a pirâmide triangular regular. Quando você fala triangular regular, você está falando em triângulo equilátero. Então, a base é um triângulo equilátero, cuja apótema mede a terça parte da altura, o centro da circunferência circunscrita e o base do triângulo. Bom, mas é importante você entender isso aqui. A base é um triângulo equilátero. Por que é um triângulo equilátero? Porque nós temos uma pirâmide triangular regular. Então, isso nos caracteriza que essa base é um triângulo equilátero. E a apótema é 1/3 da altura. Então, vamos abrir aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Aqui. A apótema é 4. Então, 1/3 da altura do triângulo equilátero. Qual é a altura? L raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos só ajustar aqui a resolução, porque ficou um pouquinho aqui em cima. Não é para ficar aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Pronto. Então, vamos trazer para cá. Vamos lá. Então, vejam. O valor da apótema é 4. Eu quero saber quanto é que mede o L. 1/3. 3 vezes 2 dá 6. E 1 vezes L. L raiz quadrada de 3. Esse 6 vem para cá multiplicando, vai dar 24. Tá certo?
ele vai ficar assim aqui, olha. Vou fazer mais uma partezinha aqui para você entender o que foi feito para chegar nesse outro pedaço aqui. De vez em quando a gente faz um pouquinho mais rápido. Então, 6 vezes 4, ou 4 vezes 6. E este cara veio para cá. Aqui. 6 vezes 4 é 24. E aí, fazendo mais uma partezinha aqui, nós temos 24, que é igual a L raiz quadrada de 3. Como eu quero saber qual é o lado, eu passo esse raiz quadrada de 3 para cá, dividindo, como aconteceu aqui. Agora, vejam bem, o que foi que aconteceu aqui? Desculpa, pessoal. Nós fizemos aqui um processo chamado de racionalização. A racionalização é um processo que você faz para eliminar essa raiz quadrada aqui de baixo. E aí nós vamos chamar de fator racionalizante. O que é o fator racionalizante? É o que você vai multiplicar no numerador e no denominador para poder eliminar essa raiz quadrada. Bom, para eu poder eliminar essa raiz quadrada aqui de baixo, eu tenho que multiplicar pela mesma raiz quadrada de 3. Só que você multiplica o denominador e o numerador da fração. Então, isso agora, para a gente, vai acontecer o seguinte. O que vai acontecer? Nós vamos ter isso aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 24 e raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3. Isso vai nos dar como resposta, racionalizando aqui, vou colocar aqui uma seta. Na pressa de digitar, a gente vai esquecendo algumas coisas. Então, eu vou colocar essa resposta aqui para baixo, tá? Que é já a resposta final. Vamos colocar aqui. Aí vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Isso aqui para a gente vai dar raiz quadrada de 9. 3 vezes 3. Raiz quadrada de 9. Que automaticamente vai ser 3, né? Isso aqui vai ser 3. E aí você vai dividir 24 dividido por 3 dá 8. Então, o lado é 8 raiz quadrada de 3 centímetros. Então, determinamos o lado desta pirâmide, né? Como ficou fora da tela, vamos colocar aqui. Então, chegamos a este valor. Feito isso, pessoal, vejam bem, o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Encontramos aqui o seguinte valor, o apótema, né? Vai ser o próprio lado, 8 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Já temos a altura, que é 5, dividido por 3. Esse 8 elevado ao quadrado vai dar 64. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vai dar 3. Aqui vai ficar raiz quadrada de 3, continua multiplicando por 5. Agora, vejam só. Por que deu 12 aqui? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque isso aqui é uma divisão de fração. Vou fazer mais um pedacinho aqui, porque fica bem mais claro isso aqui. O volume é igual. Você tem aqui, ó, isto aqui,
multiplica 1/3. Um sobre 3. Vejam que neste processo, 4 vezes 3, 12, né? E 1 vezes isto aqui, 64 vezes 3, raiz quadrada de 3. Veja o que vai acontecer aqui. Ó. Se você multiplicar 64 vezes 3 e dividir por 12, você vai encontrar 16 raiz quadrada de 3. E esse 5 continua multiplicando aqui. Então, multiplicando 5 por 16 vai dar justamente 80, que é o volume que nós estávamos querendo calcular. Então, o volume dessa pirâmide é 80 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. Bom, como eu já passei um pouquinho da próxima aula, a 10ª questão e as outras questões vai ficar como texto, eu vou encaminhar para o Gilvan, que é o responsável pela nossa disciplina de matemática, para depois socializar com vocês. Tá? Eu vou disponibilizar o texto em si, que está aqui, né, com a explicação, e essa quantidade de questões que estão resolvidas aqui. E pelo tempo, que é apenas 1 hora, a gente só conseguiu resolver até a 9ª. Mas as outras têm soluções aqui, eu vou encaminhar para ele também, tá bom? Querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Bom, pessoal, eu queria agradecer ao professor Alfredo, desculpa eu ter chegado um pouquinho atrasado, professor. Tranquilo, professor Geraldo. Na próxima aula, nós vamos tratar especificamente, trabalhar a questão do tronco de pirâmide, que é uma das coisas que sempre cai na prova do Enem. E olha, aí, a Sara está fazendo uma pergunta aqui, viu, Geraldo? Certo. O senhor pode, na próxima aula, demonstrar como cai esses assuntos no Enem? Posso. Basicamente, a gente tinha que... Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. A gente tem que falar um pouquinho dessa parte inicial das pirâmides. Porque a ideia de só, por exemplo, pular para o tronco diretamente, que é o que mais pedem na questão do Enem, ficaria um lapso de conteúdo, entendeu? Então, na próxima aula, quando a gente tratar especificamente de tronco, aí você vai ver bastante questão do Enem sendo resolvida, que é justamente você entender que o tronco é um corte que é feito numa pirâmide. E para a gente poder chegasse aqui e falasse só da parte do tronco, ia ficar um lapso de conteúdo aí para você, quem que não lembra, né, vamos dizer assim, ou não lembra, ou tem algum tempo que não estudou essa parte, ficaria um pouco desconectado. Mas na próxima aula a gente vai tratar especificamente do tronco de pirâmide, que aí você vai entender por que inicialmente falamos só da pirâmide em si. Tá bom? Obrigado. Eu vou passar para o Gilvan, como eu falei para vocês, para depois socializar esse material. Pessoal, um grande abraço a vocês, se cuidem, né, tenham uma boa noite, e na próxima aula a gente vai continuar já falando especificamente de tronco de pirâmide. Um grande abraço a todos aí, pessoal.